Voltando aqui às mentiras de Lucas Bonzoli. Simples. Mas São Paulo não cita São Pedro. Mas São Paulo cita o sucessor de São Pedro. 2 Timóteo 4, 21. Que é São Lino, certo? Mas tá bom. São Paulo não menciona Pedro ali. Mas os sucessores dos apóstolos cita 2 Timóteo 4, 21, certo? Ó, o historiador Eusébio Cesareia, a história eclesiástico, cita ali que São Pedro governava Roma ali ficou governando 25 anos. Depois foi martirizado, certo? Aqui, ó, Eusébio Cesareia, em sua obra conhecida, História Eclesiástico, livro 2, capítulo 25, Pedro aparece como o primeiro a pregar em Roma, onde foi bispo por 25 anos, onde encerrou sua vida. O Marte Eusébio aqui compilando documento histórico. Antigos atesta que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, que ele morreu ali, Marte, após anos de seu governato ali, o seu pastoreio ali, certo? A igreja que foi edificada por ele. Os dois maiores colunas, Pedro e Paulo. E São Lino sucede o seu lugar. Mas Pedro nunca estava em Roma. Mas Pedro, ele é o que? Ele é o pastor universal. Pedro, ele não ficava ali na sede, ele ia visitar as comunidades. Por isso que São Paulo nunca citava ali as suas cartas saudando São Pedro ali em Roma. Porque quem está ali é os sucessores, os bispos, os presbíteros, os diáconos, etc. Por quê? A igreja ali em Roma, que a Bíblia diz que ela foi instituída ali na Babilônia, tem um governante, um líder, que é São Pedro. Olha só, se você for pegar hoje os papas vão viajando pelas comunidades, como o Papa João Paulo II veio aqui visitar a Aparecida do Norte. É simples, mas vamos lá, né? Não é porque não está evidência na Bíblia, mas o seu sucessor mostra. Mas vamos lá, né? Abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque é minha última hora no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, procure vir antes do inverno. Atos 12, 21, 21. Cláudia e Eu todos acho que é os isso. irmãos enviem saudações. O Senhor esteja com todos nós. Então aqui vamos contextualizar. Uma das desculpas. E aí ele está em Roma, né? Exato. Não, todas essas cartas aí ele escreveu de Roma, todas que eu acabei de mencionar. E essa é a última. Exato. Então, quer dizer... E que é interessante, uma das desculpas que eu vejo alguns apologistas de internet darem é que Paulo não mencionava Pedro porque Pedro estava em viagem. Então toda hora Pedro estava viajando e coincidentemente nunca era lá. Nunca batia, né? Mas CEO da igreja. Exato. Só que o que é interessante é que aqui Paulo vai mencionar não apenas os que estavam com ele, mas os que saíram de viagem ou que abandonaram ele. E, inclusive o porquê, né, para onde eles foram e tudo mais. Ele também não menciona Pedro, mesmo quando ele menciona aqueles que foram para outros lugares. Então é muito interessante notar que assim, claramente Pedro não estava em Roma nesse período. Então se Pedro chegou em Roma, teria que ser nos últimos, talvez no último ano mesmo, para ser martirizado. Igual aconteceu, por exemplo, com Inácio, que era bispo de Antioquia, mas no final da vida dele ele é transferido para Roma, que é o lugar onde ele ia ser martirizado, né, por férias no estádio. É importante também a gente fazer uma separação. A Igreja Católica, ela tem o magistério, ela tem teólogos biblistas, e a gente tem essa Igreja Católica aqui no Brasil de internet, que ainda vive uma Igreja Católica do século XIX, e teólogos que não são historiadores católicos, não são teólogos católicos, não são biblistas católicos, mesmo sendo padres, né? Porque para ser padre basta ir para o seminário e se formar, e não é lá grandes coisas, né? A gente fala que, meu Deus, ele estuda filosofia. Não, é tudo básico, igual qualquer seminário, igual o seminário evangélico é básico. Então... A diferença, olha só, como, eu não sei, esse cara deve ser pior que o Lucas Bonzoli, degrinir na igreja. O seminário católico, ele não adultera a Bíblia, ele vai estudar a fonte da igreja verdadeira.
Não como esse seminário aí protestante, como esse estudo de Lucas Manzoni. Isso sim é um seminário de internet, um seminário de fundo de quintal. Simples. É só porque Paulo não citava ali São Pedro na sua epístola, mas São Paulo cita um sucessor de São Pedro, que sucedeu seu lugar. Que interessante, você pegar em Atos Apóstolos 15, olha só, aqui você entende um pouco. Por que você entende um pouco? Que o bispo de Jerusalém era São Tiago, certo? Atos Apóstolos 15, 7, ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: irmãos, vós sabem que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra de Deus, do Evangelho e crescem. Olha só. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? São Lucas. Quem é São Lucas? Discípulo de São Paulo. Olha só. Atos dos Apóstolos 15. Mas São Paulo não menciona Pedro, mas São Paulo está ali junto com Pedro nesse cursilho de Jerusalém. Olha só que interessante. Para você entender o pastoreio universal de São Pedro, pastoreando as comunidades, principalmente a sede ali de Jerusalém. Quem está lá? Essa discussão começou por causa do quê? Pessoal, Atos Apóstolos 15, 1. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidades, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. Originou-se então um grande discurso de Paulo e Barnabé. Ó, está ali Paulo e Barnabé, a quem foi reconhecida a graça pelas colunas: Tiago, bispo de Jerusalém, Cefa e João. Gálatas 2:9. Olha só que interessante. Que vou provar que dá tudo que esses argumentos desses protestantes dá para se provar de Bíblia, principalmente a história. Olha só, Paulo está ali na comunidade de Jerusalém. Bispo de Jerusalém, São Tiago, certo? Paulo e Barnabé, com eles, resolveu-se que esses dois, com alguns outros irmãos, fossem tratados dessa questão, como os apóstolos e ancião em Jerusalém. Ó, os ancião, quem é os ancião? Quem é? Ancião é o quê? Sacerdotes de Jerusalém ali, certo? Sob o pastoreio do bispo local, São Tiago, e o bispo universal, São Pedro, a Cefa, certo? Acompanhando alguns tempos dos membros da comunidade, ó, tomaram o caminho que atravessa Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e ancião, ó, que encontraram tudo o que Deus tinha feito. Então, barulho de caminho ali, mas não vai atrapalhar não. Mas levantando-se alguns que antes de ter abraçado a fé, era da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar para os pagãos, impondo-lhe as mãos, impondo as observâncias da lei de Moisés. Reuniu-se um aos apóstolos e ancião para tratar desta questão. Olha só, Pedro levanta e coloca a casa em ordem. Olha só para você ver. Nem Paulo, nem o bispo universal colocou a casa em ordem. Quem colocou a casa em ordem? A quem tem o pastoreio. Certo, o doutor Banzolina? Não só porque São Paulo não está citando as suas cartas de São Pedro, mas os sucessores dos apóstolos, como por exemplo Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, ó, contra as heresias, no livro 3, capítulo 3.2, a igreja é muito grande, antiquíssima e universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Ó. Os seus sucessores está citando São Pedro e São Paulo. Os dois apóstolos gloriosos que edificaram, que fundaram a igreja ali em Roma. 1 Pedro 5:13. O Apocalipse 19, a Babilônia ali é a Roma. Então, São Paulo não está citando, mas os seus sucessores estão citando. Olha só que interessante. Vamos ver aqui que Irineu, que é discípulo de Policarpo, que consequentemente foi ali discípulo do apóstolo João. Ó. Olha só. Então, ele está com convincente
mostrando para nós que Pedro e Paulo, gloriosos apóstolos, fundaram a igreja ali em Roma, que é a sede, ó. Discípulo de São João, Policarpo. Olha só. Ó, Irineu, que é discípulo de Policarpo, olha só, que consequentemente ali foi discípulo dos apóstolos. Agora vem a sucessão, afirma que claramente que Pedro e Paulo organizaram a igreja de Roma. Claro que, claro, esses seminaristas, padres, não defendem essa tese. São os leigos que estão defendendo. Poucos padres defendem, como Paulo Ricardo defende. O diácono João Ito também defende. Padre Luiz Toro defende. Tem muitos padres defendendo, sim. Como você disse que nessa teologia fundo de quintal, fraquinha. Certo? Ó, são sucessores. Está declarando que Pedro e Paulo estavam ali em Roma. Olha o sol entrando, mas não vai atrapalhar. Simples, meu irmão. Simples. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5,13, Pedro está ali em Roma. E Paulo diz assim, Romanos 1, a fé romana que será proclamada pelo mundo inteiro. Por quê? Pelos apóstolos. Olha só. E 1 Pedro 5,3, que a igreja é eleita, que vai proclamar a fé mundialmente. Que não é a fé protestante, que não é essa teologia fundo de quintal, essa adulteração de Lucas Manzoli. Eu poderia deixar a Bíblia e só estudar só a apologeta. Catar os vídeos dele e ir pesquisando. Dá para refutar isso também. Pedro não é papo? Vai lá na fonte. Faz um vídeo simples e humilde para refutar esses caras. E Paulo diz aqui, ó. Romanos 1. Olha só. 8. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo mundo, vós, que em todo mundo é proclamada a vossa fé. Que fé? A fé romana, a fé da sede que está ali na Babilônia. A igreja escolhida. Edificada por 2 colunas, como diz, os seus sucessores. Como negar isso, cara? Claro, mas São Paulo está citando o sucessor de São Pedro, São Lino. 2 Timóteo 4:21. Então, se São Lino está ali, então São Pedro está sabendo de tudo que está acontecendo. Certo, meu querido? Claro que São Pedro está em viagem, meu querido. Mas não está na Bíblia, tá? O cara saiu para pregar, pô. Pedro não ficava ali estagnado ali na sede. Vai pregar. Ficou 25 anos pregando ali em Roma. Salve Maria, sou servo missionário. Roberto, é simples, pô. Esses vídeos. A gente não precisa nem fazer teologia para refutar esses caras. Claro que era o dever desses doutores, desses seminaristas, desses futuros padres que você não vê nada na igreja, porque tudo que eu aprendi não foi por esses padres, foi pesquisando por conta própria, que eu não aprendi nada e nem me ensinaram nada, vou buscar conhecimento. Os 10 mil postos perto fala de conhecimento. Sim, estudar a tradição da igreja, a magistério e a escritura. Temos a patrística. Simples. O seminário estuda a história da igreja, estuda a patrística da igreja verdadeira. E o seminário protestante, não sei se existe seminário protestante, não, se tem algo protestante, a teologia protestante, seminário protestante não existe. A teologia protestante, o foco é o quê? Tirar essa revelação bíblica, esse contexto, etc, etc. Olha só, há diversos reis, no livro 3, números 2, ele diz assim, já que seria muito longo nesta obra fazer a lista da sucessão de toda a igreja, ou seja, Santo Irineu está argumentando aquilo que os gnósticos, eles acham que nós não devemos seguir. A sucessão dos apóstolos. Olha só, os protestantes, os heresias, naquela época tinha a mesma coisa de hoje. Ó. Já nós cristãos, católicos, queremos que se segue a sucessão apostólica. Então Santo Irineu diz, é impossível fazer a lista da sucessão apostólica, ó, de todos os bispos de toda a cidade. Ó.
Olha só, já que seria cumprido demais fazer a lista da sucessão de toda a igreja, tomemos a igreja maior, a mais importante, que é a de Roma, certo? Que está lá os dois maiores colunas. O centro ali onde tem o resto mortais dos colunas, Pedro e Paulo, certo? Olha só que interessante, né? O troféu lá dos gloriosos apóstolos, né? Seus mártires. Ó, temos a igreja maior, a mais importante, reconhecida por todos, ó, reconhecida por todos, quem? Nós, apóstolos, fundada, instituída em Roma, pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Ó, escreve isso Santo Irineu de Leão, no ano 175 e 189. Foi mais ou menos a data em que escreve essa obra. Olha só, pô, não tem como, pô. Certo? Você viu a visão dos dois protestantes? A teologia católica é uma teologia farofa. É o básico, etc. Eu não estudei teologia. Simples. É simples. Eu queria estudar teologia. Eu queria ter essa oportunidade, mas não tem. Mas vou buscar conhecimento. Aonde? A história verdadeira, que vem do Magistério, contada pelos sucessores dos apóstolos. Como, por exemplo, os apóstolos próximos ali, o sucessor dos apóstolos próximos aos apóstolos, está escrevendo os dois maiores colunas que edificaram a igreja. Então, não há se negar. Quem está citando ali são os sucessores. Não precisa Paulo estar citando, mas o seu sucessor está citando. É simples entender isso. Atos 22, 11. Cristo aparece São Paulo, desce testemunho de mim em Jerusalém, agora o que importa é que dê em Roma. Uma coisa a gente sabemos, que Pedro estava em Roma. 25 anos. Quem disse isso aqui não é a patrística, é a história, é a Bíblia. Olha só, muito antes dos caras escrever toda a patrística, esse acontecimento, esse relato dos pais apostólicos patrísticos, a Bíblia já está relatando que Pedro está em Roma. A igreja escolhida está em Roma, que será proclamada mundialmente. Até a comunidade argentina estava submisso ao pastoreio, sobre a sede. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Ajunta dois protestantes, apologetas que odeiam a igreja, dá esse esgoto mesmo. Simples. Faltou agora a Rafael Pablo, faltou Augusto Nicodemos, faltou João Oliveira, nesses debates tudo aí, pô. O pensando fora da caixinha, também, é só esgoto, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.